Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 28. O grande juízo de investigação. Eu continuei olhando, diz o profeta Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Assim foi apresentado à visão do profeta o grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens passariam em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem seria recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias é Deus, o Pai. Diz o salmista: antes que os montes nascessem, ou tu formasses a terra, e o mundo sim de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. É ele a fonte de todo ser e de toda lei que deve presidir o juízo, e santos anjos como ministros e testemunhas em número de milhares, de milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal. E eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. Daniel 7, 13 e 14. A vinda de Cristo aqui, descrita em Daniel 7, 13, não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias, no céu, para receber o domínio, a honra, o reino, os quais lhe serão dados no final da sua obra de mediador no santuário celestial. É esta vinda, e não o segundo advento de Cristo à terra, que foi descrita na profecia de Daniel 8,14 como devendo ocorrer ao final dos 2.300 anos, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote, Jesus, entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença do Deus Pai, a fim de se entregar aos últimos atos do seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação, o juízo celestial, e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Os livros de registros no céu, nos quais estão relatados os nomes e as ações dos homens, devem determinar a decisão no juízo. Diz o profeta Daniel: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O escritor do Apocalipse, descrevendo a mesma cena, acrescenta, dizendo: abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 12. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 20. Paulo, o apóstolo, fala dos seus fiéis cooperadores, dizendo cujos nomes estão escritos no livro da vida. Filipenses 4, 3. Daniel, olhando através dos séculos para um tempo de angústia, qual nunca houve, declara que se livrará naquele dia o povo de Deus, todo aquele que se achar inscrito no livro. Que livro? O livro da vida. E João, lá no Apocalipse, diz que apenas entrarão na cidade de Deus aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Daniel 12, 1 e Apocalipse 21, 27. Há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3, 16. Suas palavras de fé, seus atos de amor, acham-se registrados no céu. Neemias a isto se refere quando diz: Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Neemias 13, 14.
No livro memorial de Deus, toda a ação de justiça se acha imortalizada. Ali, toda tentação resistida, todo mal vencido, toda palavra de terna compaixão que se proferir, acham-se fielmente historiados, registrados, e todo ato de sacrifício, todo sofrimento e tristeza suportados por amor a Jesus Cristo, encontram-se ali registrados. Diz o salmista: Tu contastes as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmos 56, 8. Há também um relatório dos pecados dos homens, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que estiver encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, disse o Salvador, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eclesiastes 12, 14 e Mateus 12, 36 e 37. Os propósitos e os intuitos secretos aparecem no infalível registro celestial, pois Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, 5. Eis que está escrito diante de mim as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Isaías 65, 6 e 7. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com os seus resultados do vasto alcance, tudo é historiado pelo anjo relator. A lei de Deus é a norma pela qual o caráter e a vida dos homens serão aferidos no juízo. Diz o sábio: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Eclesiastes 12, 13 e 14. O apóstolo Tiago admoesta aos seus irmãos, dizendo: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2,12. Os que no juízo forem havidos por dignos, terão parte na ressurreição dos justos. Disse Jesus: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 29. Os justos mortos não ressuscitarão senão depois do juízo, no qual são havidos por dignos da ressurreição da vida. Consequentemente, não estarão presentes em pessoa no tribunal celestial, em que seus registros são examinados e decidido o seu caso. Jesus aparecerá como seu advogado a fim de pleitear em favor deles perante Deus. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante nós diante da face de Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 9, 24, Hebreus 7, 25. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo celestial, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos primeiros que viveram na terra, nosso advogado, Jesus, apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso é minuciosamente investigado, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro lá no céu, para os quais não houve arrependimento, não houve perdão, não houve confissão, então o seu nome será omitido do livro da vida, e o relato das suas boas ações será, então, apagado do livro memorial de Deus.
O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18, 24. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram sim o perdão colocado ao lado dos seus pecados no registro do céu. Ao lado de cada pecado confessado, escreve-se perdão lá nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Seus pecados serão riscados do livro celestial e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. O Senhor declara pelo profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Disse Jesus: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Apocalipse 3, 5, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. O mais profundo interesse manifestado entre os homens nas decisões dos tribunais aqui na terra não representa senão palidamente o interesse demonstrado nas cortes celestiais, no juízo celestial, onde os nomes inscritos no livro da vida aparecem perante o juiz de toda a terra. O intercessor divino, Jesus Cristo, apresenta a petição para que sejam perdoadas as transgressões de todos os que venceram pela fé no seu sangue, a fim de que sejam restabelecidos em seu lar edênico e coroados com ele como herdeiros do primeiro domínio. Miqueias 4:8. Satanás, em seus esforços para enganar e tentar a nossa raça, pensara frustrar o plano divino na criação do homem. Mas Cristo pede agora que este plano seja levado a efeito, como se o homem nunca houvesse caído. Aleluia! Pede para seu povo não somente perdão e justificação amplos e completos, mas pede também para o seu povo participação em sua glória e que se assentem sobre o seu trono. Aleluia! Enquanto Jesus faz a defesa dos súditos da sua graça, Satanás acusa-os diante de Deus como transgressores. O grande enganador procurou levá-los ao ceticismo, fazendo-os perder a confiança em Deus, separar-se do seu amor e violar a sua lei. Agora, Satanás aponta o relatório da vida deles, de pecadores, para os defeitos de caráter e a dessemelhança com Cristo, que desonraram a Deus, que desonraram o seu Redentor, para todos os pecados que ele, Satanás, ostentou a cometer, e por causa disto reclama Satanás estes homens e mulheres como sendo súditos seus. Porém, Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e fé, reclamando perdão para eles, e ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma das minhas mãos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. E ao acusador do seu povo, Jesus declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias 3, 2. Cristo vestirá os seus fiéis com a sua própria justiça, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. Seus nomes permanecem registrados no livro da vida, e está escrito com relação a eles:
comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3, 4. Assim se realizará o cumprimento total da promessa do novo concerto, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão. Jeremias 31, 34, Jeremias 50, 20. A obra do juízo de investigação, lá no santuário celestial, e a extinção dos pecados deve ser efetuada antes do segundo advento de Jesus. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros celestiais, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo e em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e ele enviar a Jesus Cristo, Atos 3, 19 e 20. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, quando se encerrar o juízo celestial, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. No culto típico do santuário terrestre, o sumo sacerdote, havendo feito a expiação por Israel no dia 10 do 7º mês, saía, depois de terminada a expiação no Santíssimo, saía e abençoava a congregação. Assim Cristo também, no final da sua obra de mediador, lá no santuário do céu, ele aparecerá sem pecado para a salvação. Hebreus 9, 28. A fim de abençoar com vida eterna o seu povo que o espera. Como o sacerdote, ao remover os pecados do santuário, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, que representava Satanás, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados que foram removidos do santuário celestial, os colocará sobre a cabeça de Satanás, o originador e o instigador do pecado. No antigo santuário terrestre, o bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado a uma terra solitária, Levítico 16, 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e na libertação de todos os que estiveram dispostos a renunciar ao mal e confessaram os seus pecados. No tempo indicado para o juízo, que é o final dos 2300 anos, o ano de 1844, e iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados no santuário do céu. Todos os que já confessaram o nome de Cristo serão submetidos àquele perscrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados, não foram confessados, não foram perdoados e nem foram apagados dos livros de registro lá no céu. Ali permanecem para testificar contra o pecador no dia de Deus. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia, ou praticado más ações nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus registraram cada pecado, registrando-os nos relatórios que são infalíveis. O pecado pode ser escondido, o pecado pode ser negado, encoberto ao pai, ou à mãe, ou à esposa, ou aos filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Porém, ela jaz descoberta perante os olhos daquele ser poderoso que é Jesus Cristo no santuário do céu. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras,
não são suficientes para velar e esconder do conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda conta injusta e de todo negócio desonesto. Não se deixa enganar pela aparência da piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Quão solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más ações. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia, sequer. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos, intenções mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se o nosso destino para a felicidade ou para a perdição. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim também o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia, com pouca solicitude e preocupação é manifestada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível e os filhos dos homens contemplassem um anjo registrando toda palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem serem praticadas. No juízo será examinado o uso feito de cada talento que temos. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor à sua vinda aquilo que é seu com juros? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração, no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo? Como usamos nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, dos aflitos, dos órfãos e das viúvas? Deus nos fez depositários da sua santa palavra. Que fizemos com a luz e verdade que nos deram para tornar homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos mandamentos de Deus. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo deles, o pensamento deles, a força, os quais pertenciam a Cristo e foram usados para Satanás. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo dos prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e na condescendência própria. Poucos, porém, são os momentos dedicados à oração, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e à confissão dos pecados. Satanás, enganador como ele é, concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela não se detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso Salvador. Satanás sabe que para ele
tudo depende de desviar a mente de Jesus e da sua verdade. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do ministério mediador de Jesus lá no santuário do céu, não devem permitir que coisa alguma interfira com o seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicados ao estudo da palavra da verdade com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação no céu deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote lá no céu. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face com o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplemos muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros serão abertos, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É da máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que há neles. A intercessão de Cristo no santuário do céu, em prol do homem, é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou esta obra, para cuja terminação ele ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus 6, 20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação dos homens se efetua a um preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da lei que foi violada. Jesus abriu caminho para o trono do Pai e, por meio da sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a Ele se chegam pela fé. Porém, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás fica alegre sobre eles, como Satanás escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles apressar-se-iam então a confessar os seus pecados e abandoná-los. Por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, Satanás está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Satanás não quer que você creia que você pode vencer e é um vitorioso em nome de Jesus Cristo. Ele não quer que você creia desta forma. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído e declara a todos que desejam segui-lo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Ninguém, pois,
considere incuráveis os seus defeitos de caráter. Deus dará fé e graça para que você vença cada um dos seus defeitos de caráter. Aleluia! Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico do antigo santuário terrestre, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel lá dentro do Santíssimo, exigia-se que todo o povo de Israel ficasse cercando o santuário em solene exame do coração, afligindo a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, irmãos, nós estamos vivendo no grande dia da expiação, que começou em 1844. Que tipo de vida solene, responsável, de exame do coração e confissão dos nossos pecados, que tipo de vida não deveríamos estar vivendo? Todos quantos desejam ter os seus nomes conservados no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame do coração profundo e fiel. O espírito leviano, o espírito frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser abandonado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. É uma luta intensa, mas há uma promessa de vitória em Jesus Cristo. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades no outro. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, Deus examinará o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado, achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Solenes são as cenas ligadas a esta obra final da expiação que Cristo está fazendo no céu. Momentosos os interesses nelas envolvidos. O juízo, ora, se realiza no santuário do céu. Há muitos anos, desde 1844, esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará Jesus Cristo para os casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve ser passada por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a todas as almas atenderem à admoestação do Senhor que diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação no céu, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo de graça finaliza pouco tempo antes do aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Cristo, no livro do Apocalipse, prevendo aquele tempo, declarou: quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar, a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final, irrevogável, foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o encerrou ali e excluiu os ímpios. Mas durante 7 dias, o povo, não sabendo que o seu destino estava determinado, continuou aquele povo na sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 39. Silenciosamente, despercebida como ladrão à noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem.
sendo retraída para sempre a oferta da misericórdia ao homem culpado. Vigiai, pois, irmãos, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Marcos 13, 35 e 36. Perigosa é a condição daqueles que, se cansando de vigiar, volvem-se às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer os seus desejos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos. Pode ser que naquela hora do juízo, o juiz de toda a terra pronuncie a sentença e diga: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5, 27. Queridos, estamos vivendo no grande dia da expiação. Viva você, vivamos nós, em solene exame do nosso coração, confessando, buscando o perdão de Deus, buscando comunhão com Jesus Cristo, vivendo à vista desse Deus santo que quer dar para nós a santidade que é dele. Louvado seja Deus. Fique com a paz de Jesus.